prazer, estamos aqui mais uma vez para poder fazer o estudo do Evangelho, Centro Espírita Jesus de Nazaré. Eu, Adriano e a doutora Shirley, vamos tratar hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, no subtítulo, O sacrifício mais agradável a Deus. Itens 7 e 8. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. São Mateus, capítulo 10, versículos 23 e 24. Quando Jesus disse, ide e vos reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que, se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro, de todo mau pensamento. Materializa este preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, deviam conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais, ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito com isso não tem senão mais força, oferece sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar de lado, de fora, todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar, e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se queríeis ser agradáveis ao Senhor. Doutora. Bom, queridos internautas, é uma alegria grande estar aqui com vocês novamente, né? E nós vamos estudar hoje o Evangelho de Jesus, maravilhoso. Bom, essas palavras que estão lá em Mateus 5, versículo 23 e 24, né? Capítulo 5, né? Capítulo 10. Ah, não, Mateus aqui, né? Mateus 5. Capítulo, né? 5, 23 e 24. Isso. Traz para nós, né, um ensinamento extremamente importante, que nada mais é que a prática do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque quando Jesus diz que para oferecermos algum sacrifício ou oferenda a Deus, numa forma de dizer o quanto nós o amamos e o respeitamos, ele nos convida a cumprir o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele nos convida à prática do primeiro e maior mandamento da lei divina. Na hora que nós temos que procurar desfazer-nos dos conflitos, procurar nos harmonizarmos com quem caminha conosco, antes de nos dirigirmos a Deus. Porque como é que nós vamos conseguir desenvolver este amor e respeito ao Criador que nós não vemos, não tocamos, não temos uma relação direta?
se nós não somos capazes de fazer isso com quem nós nos relacionamos diretamente? Como? Que amor é esse? Então, Jesus aqui nos convida a fazer uma reflexão sobre a prática da nossa fé, não é? A prática da nossa fé, essa fé no amor, essa confiança no amor de Deus para conosco e nessa relação nossa para com Deus de amor, ela precisa estar baseada no amor verdadeiro e não numa relação de barganha, de trocas, que não é fundamentada no verdadeiro amor. Que relação de barganha? Quando nós instituímos entre nós e Deus uma relação de poder que não está baseada no amor, onde nós oferecemos ao Todo-Poderoso determinadas coisas para obter em troca algum tipo de benefício. E nós fazemos isso sem o perceber no nosso dia a dia. De uma forma velada, às vezes, de uma forma escondida, de tal forma que nem a nossa consciência muitas vezes percebe o que está fazendo. Isto não é que esteja errado, mas isso marca o caráter inferior da nossa condição espiritual. Porque a nossa relação com Deus precisa ser uma relação de amor verdadeiro e não de poder. Nós temos que aprender a ver o nosso Criador como um pai e não como um Senhor Todo-Poderoso que precisa ser agradado. Precisamos modificar a nossa postura. E para que nós consigamos ter essa relação de amor com Deus, nós precisamos começar a praticar esse amor com a criatura. Porque a criatura nós vemos, falamos, ouvimos, tocamos, vivenciamos, trocamos, vamos dizer, experiências. E se com aquele que eu vejo, eu toco, eu não consigo me harmonizar, como desenvolver o amor pelo divino? Modificando essa postura de pai amoroso, de todo-poderoso para pai amoroso. E muitas vezes a base desse amor é, sobretudo, o perdão. E eu costumo dizer que o perdão ele tem várias fases. Nós perdoamos alguém quando nós não revidamos com palavras e atos, mas muitas vezes revidamos em pensamento. Então, ainda é um perdão que não é completo. Posteriormente, nós não revidamos em pensamentos e atos e não revidamos também mentalmente. Nós conseguimos neutralizar a agressividade, a destemperança do outro. Então, nós já progredimos um pouquinho no nosso perdão, porque além de nós não revidarmos, nós somos incapazes de puni-lo ou de desejar qualquer mal para ele, mesmo mentalmente. E na última fase do perdão, é quando, além de eu receber aquele ato de destemperança com tranquilidade, eu ser capaz de, apesar disso, ter o desejo de ajudá-lo. E vê-lo, realmente ter o desejo de vê-lo feliz. Que eu acho que é o ponto máximo do perdão. Então,
o amor, ele é uma coisa que precisa ser trabalhada diuturnamente nos pequenos atos para que ele ganhe grandes dimensões. É a semente de mostarda que vai dar uma grande dimensão para mover montanhas. Muitos acham que basta o jejum, né? Como nós estamos vendo aí, na época de quaresma que está se findando, basta o jejum, basta o sacrifício de não comer carne vermelha ou qualquer espécie de carne, para nós dizermos para Deus que nós o respeitamos. Não é isso que o Pai quer de cada um de nós. O que o Pai quer de nós é que nós possamos amar as criaturas como Ele as ama. É isso que Ele quer de nós. Que nós sejamos capazes de alcançar essa dimensão de amor. E para alcançar, é preciso iniciar por reconciliar com aqueles com quem temos conflitos. Nós podemos começar por ali, exercitando o perdão na medida das nossas forças, porque também não podemos desestruturar a nossa personalidade para a prática do amor. Nós temos que absorver o amor dentro da nossa personalidade, modificando as atitudes que são inadequadas e preservando aquelas que são boas, que colaboram para o progresso das criaturas e de mim mesma. Então, Jesus, quando ele fala que o maior sacrifício, o mais agradável a Deus, é reconciliar primeiro com o adversário, ele está querendo dizer que para Deus, o que Ele quer de nós, que é a grande pergunta, o que o Pai quer de nós? Quer que cada um de nós seja capaz de amar toda a criação com a mesma intensidade de amor que Ele a ama. É isso que Ele quer de nós. O que você acha, Adriano? Doutora Shirley, eu fico pensando, Jesus lá há pouco mais de 2000 anos, há quase 2000 anos, quando ele foi no templo. Chegou lá e encontrou os vendilhões. Gente vendendo pombinhos, outros vendendo, ou seja, vendendo a salvação, uma prenda para poder chegar lá e falar assim, não, essa aqui vai te livrar dos pecados. Há até uma história que eu já li em algum livro, não estou lembrado qual, que uma mesma pomba era vendida em torno de 50 a 60 vezes, para o mesmo sacrifício. Então, faziam dinheiro em cima disso. E a luta, que Jesus travava com os fariseus, os hipócritas, que eram chamados naquela época, que hoje todos nós ainda somos, onde muitas vezes falamos uma coisa e agimos diferente. Quantos de nós, quantas vezes eu fiz isso? Isso, infelizmente, é uma coisa que a humanidade, todos nós, temos que aprender a externar, ou melhor, primeiro colocar um coração bom dentro do peito, com pensamentos bons, e externar essa bondade. Fazer naquela hora que está escondido o bem, não é para poder aparecer, filmar na hora que está dando a cesta básica. Estamos atravessando momentos difíceis demais da conta para toda a sociedade. Muitos pais desempregados, sem trabalho, com filhos para poder tratar, ele próprio para poder alimentar. E muita gente utilizando disso
como propaganda, né? Isso é hipocrisia. Nós temos sim que ajudar. Devemos ajudar. Temos que enxergar também aquela demonstração de ajuda como um jeito de nos tocar, né? Que devemos sair também dessa nossa passividade de ficar só assistindo, só espiando, né? Estamos no mundo de provas e expiação, então só espiando aquele irmão que está passando necessidades. Não, se tivermos condições de mover, vamos mover. Ajudá-lo a tirar aquela pedra do caminho dele, não só tirar a nossa, né? Mesmo que esse irmão está ali passando por dificuldade, temos uma desavença com ele, né? Não tem um filho de Deus especial, não tem. Somos todos iguais. A gente não deve ficar esperando ser tratado diferente por Deus, sendo que um outro também está com a mesma dificuldade. Então, todos somos iguais. Devemos ajudar os outros. Nas nossas próprias orações, quando vamos fazer, né, a primeira coisa, eu tenho certeza que todo mundo faz, é agradecer, né? Agradecer a saúde, por estar vivo, o belo dia, né, os pássaros, a casa de morada, todo mundo faz isso, todo mundo agradece primeiro. Tenho certeza disso. Mas na hora de pedir, nós temos que pedir para todos. Para que todos tenham saúde. Para que todos tenham uma casa, que tenham um abrigo, para que todos tenham emprego, alimento, roupa, pássaros para cantar. Não adianta ficar pedindo só para mim, ou só para a doutora Shirley. Então, porque nós caminhamos de mãos dadas. É juntos, né, que vamos sair, igual saímos do mundo primitivo, né, viemos para o mundo de provas e expiações, é juntos que nós vamos sair e avançar para o mundo de regeneração. Não vai um ou outro, não, é junto. Então, isso depende de todos nós. E a principal alavanca para tudo isso é perdoar aquele que nos julgou. Perdoar por eu não ter sido um pai melhor, um marido melhor. Eu tenho que me perdoar por não ser aquela pessoa boa, porque a partir disso, a partir desse perdão, que eu vou dar conta de perdoar aqueles que estão do meu lado. Eu falei isso no estudo da semana passada. Então, a gratidão, o perdão, isso é o que Deus nos convida, é o que Deus quer da gente, é o que, como fala aqui, é o sacrifício mais agradável a Deus. Ide vós reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar vossas oferendas ao altar. E lá, naquele templo que Jesus chegou lá, que pegou até um chicote, né, se não me engano foi um chicote, foi uma das raras vezes, das raras passagens do Evangelho que eu vejo Jesus assim mais agressivo, porque normalmente ele falava, como se diz, era mais através de palavras, né, de parábolas, que ele dava o seu recado. Dessa vez não, dessa vez ele foi mais enérgico, pegou um chicote, começou, não sei se chegou a acertar alguém, mas começou a fazer barulho lá, começou. Para quê? Para acordar aqueles que estavam no templo, fazendo diferente do que falavam. São os hipócritas. E até hoje nós estamos assim, infelizmente. Será que se Jesus voltasse aqui hoje, ele já chegava com um chicote na mão para poder nos repreender? Acredito que 2, um em cada mão, porque
aumentou a quantidade, né? Isso é a luta que temos travado várias e várias encarnações, né? Nós trabalhamos em reuniões mediúnicas. Quantos e quantos irmãos chegam sofrendo o perdão que não deu? São muitos. E aqui mesmo, quando atendemos pessoas que se dizem obsediadas, essa pessoa obsediada, antes dela ser obsediada, ela foi obsessora. Não existe injustiçados encarnados. Somos todos devedores. O principal débito nosso é a falta de perdão ao irmão e a nós mesmos. Se, pois, quando apresentar de vossa oferenda no altar. O que é apresentar uma oferenda no altar? É a troca? Nós estamos barganhando com Deus? Colocando, Deus, eu fiz isso aqui, agora eu mereço isso de cá. Estamos barganhando com Deus? Nós temos esse poder de barganha? Será que eu sou tão bom assim? Por que cada um tem o seu sofrimento? Porque transforma a dor em sofrimento, né? E essa dor, ela tem algum meio que chegou até na gente por alguma coisa que deixamos de fazer ou fizemos. Algum mal. É a famosa lei de ação e reação que praticamos hoje, teremos amanhã. E as dores vêm dessa forma. Então, nós não estamos em condição de barganhar com Deus. Estamos longe disso. Muito longe. Doutora. É interessante porque esse costume de oferendas, né, é um costume também que veio do ambiente pagão, do paganismo, né? Vejam bem, gente, historicamente, Cristo, ele veio numa região onde o paganismo era uma prática, né? Você tinha o judaísmo, mas que era a crença no Deus único, né? Mas você tinha muita população na região que era uma população pagã, que adorava vários deuses, né? E que tinha por cultura as oferendas, né? Então, a relação com Deus, ela foi absorvida nesse ambiente cultural de oferendas, e ela entrou para dentro do cristianismo, né? Tendo essa alcunha, vamos dizer, cultural, porque Cristo, ele nunca nos convidou a fazer nenhum tipo de oferenda a Deus para obter algum benefício, muito antes pelo contrário, ele diz aqui, né, que o sacrifício mais agradável a Deus é exatamente o exercício do amor, né, que é difícil, porque o exercício do amor nos pede renúncia e muitas vezes abnegação, né? Além de você, muitas vezes, aprender a ser desapegado e a renunciar aos seus interesses, você ainda tem que ser abnegado no sentido de ser útil e de servir ao próximo, né? E isso é um sacrifício para o nosso ego, porque o nosso ego quer todos os seus desejos satisfeitos, né? E esse sacrifício é o sacrifício que realmente agrada o Criador, porque é o que aproxima a criatura do Criador, né? E essa cultura de troca de oferenda era uma cultura pagã e que foi absorvida dentro do cristianismo, que a gente vê hoje
em várias filosofias cristãs, ainda permear essas filosofias, essa cultura de troca, através das penitências, né? Através de alguns atos específicos, às vezes de doação de recursos materiais, em várias filosofias, né? E, inclusive, até nós mesmos, dentro da doutrina espírita, às vezes deixamos essa cultura da troca, da barganha, permear a nossa fé, né? Porque nós, em várias situações, nos pegamos fazendo uma troca com Deus, né? Eu vou para a campanha do quilo, mas você me ajuda a resolver um problema na família, né? Eu vou lá participar do tratamento espiritual, né? Oferecer os meus préstimos no passe, né? Mas será que o Senhor me ajuda a resolver esse ou esse problema? Quer dizer, essa barganha ainda permeia, né, a prática da nossa fé, mesmo com a consciência da doutrina espírita. E o tanto que somos cobrados isso pelos familiares. Você ajuda em tal lugar assim, assim? Como é que você não tem benefício disso? Tem benefício? Pois é. Você não pode ajudar agora dessa outra forma. Assim, gente, você ajuda na casa espírita e Deus não está te ajudando. Somos cobrados dessa forma. Aí, eu peguei um pedacinho aqui e vou destacar ele aqui da leitura. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito, com isso, não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus. E essa alma deve estar purificada, entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Então, daqui a pouco você já pode continuar. Então, o que acontece? É difícil para todos, né? Mas para nós que trabalhamos na doutrina espírita, eu me sinto, tem hora, numa situação muito desconfortável, porque eu procuro, igualzinho todos, né, doar bastante, trabalho voluntário, né, a caridade, e sou cobrado de forma muito intensa no meu próprio lar, dentro de casa, sobre isso. Isso é um testemunho, né, sobre as dificuldades que enfrentamos. Mas na verdade, isso é bênção, né? Porque os desafios que nos vêm, eles nos vêm exatamente para serem vencidos, né? E os nossos familiares são aqueles espíritos que têm o direito de nos cobrar, inclusive, né? Não temos predileção por nada, né? Eles têm total direito. Eles têm esse direito. Afinal, estão caminhando conosco e quando nos cobram, apesar de ser constrangedor para nós, muitas vezes, e às vezes irritativo, né? Mas é uma maneira de nos impulsionar, né, a essa mudança de paradigma que é muito difícil. Você amar ao próximo como a si mesmo, quer dizer que você tem que aprender a servir, a ser indulgente, a ser empático, a ser abnegado, antes de cuidar dos seus próprios interesses. Isso é muito difícil para nós que estamos no início da nossa caminhada. Por isso, isso é um sacrifício. E esse é o sacrifício que mais agrada a Deus, né? Então, há o convite para cada um de nós, para que nós ofereçamos o melhor de nós para aqueles que caminham conosco nessa jornada, a fim de que estejamos prontos
para termos essa comunicação mais profunda com o Criador. Da minha parte, eu me despeço de vocês, agradecendo o carinho e o acolhimento em todos os lares. E trabalhar o perdão, né, doutora? Que dentro do nosso lar, né, esse relacionamento que nós mais próximo que temos com os irmãos dentro do lar, os parentes, né? Exatamente ali é onde mais temos desavenças, mais temos que exercer o perdão, né? Igual já falei também, nós não criamos uma desavença, né, com uma pessoa longe. Para poder criar essa desavença, nós temos que ter essa pessoa perto. Eu quero terminar hoje, como de praxe, né? Costume meu, doutora, fazer uma leitura de uma mensagem que postei hoje dentro da minha lista de transmissão, né? E também coloquei na minha página no Facebook. Ela vem com o iniciozinho aqui de um texto do Evangelho. Vamos lá. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, 25, 26 e 28 a 30. Aí agora tem uma reflexão. A salvação que Jesus nos traz, que é falada na Bíblia, não é a limpeza de nossos pecados. A salvação trazida por Jesus é espiritual, o ensinamento de que devemos ser bons, simples e humildes, fazer a caridade e sempre amar. Quando Jesus cita que suas revelações são para os pequeninos, está dizendo que aqueles que são puros de coração e não se deixam levar pelos vícios terrenos, seus ensinamentos são para os que ajuntam o tesouro das virtudes. Quando estamos ajuntando os tesouros da terra, nunca paramos, tudo é pouco, sempre queremos mais. O egoísmo, a ganância, o orgulho esgotam a alma. E esse esgotar não quer dizer que o homem, ao atingir certo poder, certa quantidade de tesouro, pare. Infelizmente, não é assim o homem, procura sempre mais. Esse procurar se satisfaz, encontra a sua sublime aceitação de amor ao se doar, ao abrir o coração às mazelas que cada um, não para carregar por eles, mas para ter a empatia de nada exigir em troca dos sentimentos de doação. O jugo, assim como o fardo, são leves para os humildes e mansos, porque estes não desafiam as leis naturais, não chamam para si a lei da causa e efeito, tão didática para a raça humana. E quando essa lei vem atingi-los, será um pouquinho mais tranquila e mansa, porém nunca perde seu poder didático. Eu agradeço mais uma vez a Casa Centro Espírita de Jesus Nazaré, doutora Shirley, por partilhar comigo esse estudo de hoje. Um abraço a todos, fiquem com Deus.